Cheguei, dei a volta no planeta e vim parar em você. Eu quero levar uma mensagem para você e quero que você ouça e preste atenção. A lei do retorno existe. E alguns dizem que a lei da atração também existe. Então eu vou te contar, vou para você uma história, um caso ou indireta sobre a lei da atração. Vou te falar alguns versículos da Bíblia. Você já deve ter familiarizado sobre o poder pessoal comum, os viventes desse universo, e tudo que você pedir nesse universo você receberá por Jesus Cristo. O versículo: pedi e vos será dado, procurai e acharai, batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Mas o reino do céu está dentro de você. Eu e meu Pai somos um só. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. E mais, que seja da segunda fé que você tenha, ou vocês. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não se conforme com esse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Há outros livros que nem todos estão cientes que existe. Alguns primeiros cristãos acreditavam que certos evangélicos continham segredos. Cópias desses evangelhos eram distribuídos de forma oculta para que apenas algumas tivessem conhecimento. E por esse motivo, esses textos são conhecidos como evangelho secreto. Na biblioteca de Nat Habibli existe uma coleção de textos gnóstico antigo descoberto perto da cidade do Alto Egito em ano de 1945. Muitos dos escritos nessa biblioteca são referenciados a esse evangelho secreto, como alguns chamam os evangelhos gnósticos, porque os documentos contêm ensinamento que não estava alinhado com as crenças do cristianismo naquela época. Muitos desses livros foram rejeitados com base no conteúdo. Esses evangelhos secretos continham dois tipos de conhecimento especiais. Primeiro, uma revelação privada recebida direto de Jesus ou Deus, exemplo, uma visão onírica ou através de uma comunicação mística. O segundo, o ensinamento oculto de Jesus ou dos seus discípulos foi transmitido em modo bem particular. Em alguns casos, seria inicialmente comunicado por meio de conversas particulares, de quais, eventualmente, alguém escrevia em forma de fase secreta. O conhecimento nesse evangelho secreto era considerado um caminho de compreensão e para alcançar o poder de manifestação e iluminação física. Evidências para a existência desse conhecimento secreto pode ser encontrado no Novo Testamento, mas especificamente no livro de Marcos, versículo 11 e 12, quando Jesus diz aos seus discípulos: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas estão fora, é tudo dito por parábolas, a fim do que veja e não perceba, e ainda que ouça e não entende, de que outro modo poderia converter e ser imperdoado. Eu já falei de várias vezes sobre certos evangelhos. Vou te falar de evangelho de Tomé, sobre o ensinamento de Jesus, a lei da atração. O livro secreto de João, entre as várias páginas do manuscrito antigo descoberto nos tempos modernos, o livro secreto de João é o mais importante. Ele descreve Jesus aparecendo e dando conhecimento secreto ao João, ao apóstolo. A circulação desse texto foi restrita e foi ordenada que as cópias fossem todas queimadas, destruídas, alegando ser uma falsificações. No entanto, cópia desse escrito com a mesma estrutura, o conteúdo básico, foi encontrado há um século na areia dos desertos do Egito.
Esse manuscrito foi chegar aos dias atuais para entregar uma mensagem poderosa e temporal. As palavras e descoberta do livro secreto diz que ele contém uma revelação secreta na qual Jesus deu a Tiago e Pedro antes de chegar ao céu. Esse manuscrito é dito dessa forma: o ensinamento do Salvador e a revelação dos mistérios e das coisas escondidas no silêncio, até mesmo as coisas que ele ensinou a João, ao seu discípulo. O restante do livro escreve uma visão dos espiritual e as histórias espiritual passadas por Jesus Cristo, requisitado João, ele é apresentado como um diácono. Jesus profere várias palavras: parábola, profecia e regra de conduta. O texto diz: esse também é o texto de revelação, uma visão secreta e sagrada, é a história de Deus, e a refletir a história da humanidade, uma plementante reflexão psicológica da fonte da consciência, a situação existencial de uma vida eterna habitando a luz. Esses ensinamentos mais autênticos podem nos dar informações adicionais sobre a raiz das consciências para acelerar o despertar e a libertação da humanidade. Eu vou te falar algumas citações de Jesus Cristo, depois de ser ressuscitado, na manuscrita, deixa manuscrito escrito ao João. Sinta-se cheio para que você não vive na escassez. E mais, aquele que estão na escassez não será salvo. Ficar completo, cheio, é algo muito bom. Escassez é algo ruim. Ouça a palavra, entenda o conhecimento, ame a vida e ninguém irá persegui-lo. Ninguém o oprimirá, a não ser você mesmo. É ficar oprimido, né? Você ainda se atreve a ouvir quando desde o início você devia estar falando? Você ainda se atreve a adormecer quando desde o início deveria estar de pé para que o reino do céu te receba? Você se compara aos estrangeiros? Como eles são vistos na sua cidade? Porque você está ansioso para se banir por si mesmo e se distanciar da sua cidade? De que abandonar sua habitação por conta própria, indisponibilizar para que eles queiram viver nela. As bênçãos são aqueles que não viram, mas que acreditaram. Eu vim para ensinar sobre o que é, o que era e o que é e o que será, para que você entenda o mundo invisível e o mundo que é visível. O invisível e o visível. O manuscrito que se explica que Jesus revelou um segredo para os seus discípulos, versículos da Bíblia, indica que ele também transmitiu conhecimento secreto a certas pessoas, como, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, que afirma dessa forma. Confira na sua Bíblia. Entanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que são reduzidos a zero. Pelo contrário, falamos de sabedoria do Deus, do mistério que estava oculto, o qual o Deus pré-ordenou nos princípios das eras para a nossa glória. Seitas gnóstica cristã estava especialmente conhecimento secreto nos ensinamentos ocultos. Na verdade, a palavra de gnóstico é derivada na palavra grego, quer dizer, é igual a conhecimento. É possível que algum desses ensinamentos seja perdido para sempre. E muitos outros estão disponíveis como fragmentos ou manuscritos traduzidos. Mais conhecido desse manuscrito é o Evangelho de Tobé ou de Tomás, o Evangelho secreto de Marcos, o livro de Enoques, o Evangelho da Verdade e o livro secreto de João, mencionado nas minhas palavras que estou falando para você. Alguns dos ensinamentos ocultos que deve ser mencionado, caso você tenha interesse, é o Evangelho de Filipe, o Evangelho aos Híbridos e a Carta de Pedro ao Filipe. Esses primeiros escritos são grande pista do nosso poder de ponte entre o reino espiritual e o reino físico, que são descobertos e aponta para a informação nova e incomparável. A busca pessoal pelo sentido da vida.
tem sido uma bolsa insignificativa de toda a existência da humanidade. Sabemos que não precisamos encontrar a resposta em livros antigos para descobrir a lei da atração é real na nossa vida e que basta colocar em prática para você perceber o risco, o grande poder de procriação que nós temos dentro de nós. Desde os tempos mais remotos que se descobriu esse poder interior, esse conhecimento sobreviveu até os dias atual, agora na época de coronavírus. E nós somos testemunha desse dia de coronavírus que nunca mais vai passar. E nós vamos esquecer. Pois o reino de Deus, o reino da abundância, da alegria, do bem-estar, é nosso. E só está esperando que todos nós tomemos posse. Por isso eu digo, beijo no coração e até a próxima.